Diz aí. Eu vou trazer uma palavra hoje. Aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu espero que você guarde a palavra. É a última ministração do dia, será? Não? Sim? Então guarde. Não apenas essa última ministração, mas guarde tudo aquilo que você ouviu, queridos. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Tudo aquilo que você ouviu durante esses dias aqui, guarde em teu coração. Eu gostaria de trazer uma palavra bem pessoal. Ontem, já no finalzinho da programação, teve o... Como é que chamou aquilo? Talentos? Noite dos Talentos? Olhe para a pessoa que está do teu lado. Olhe para ela e diga, uau. Diga uau. Agora olhe para mim. Cristo não faz a ideia de quem essa pessoa é ou pode tornar-se. Você pode estar do lado de alguém muito importante. Alguém que um dia, não apenas toda a comunidade brasileira no Brasil e no mundo, mas outros ministérios no mundo, pode conhecê-la, de ouvir falar. Porque o meu Deus, Ele deseja soprar o teu nome nos quatro cantos desta terra, para que você possa influenciar toda uma geração. Amém, queridos? Tudo para a honra e glória dEle. Diga assim, os meus passos na direção do Senhor. Diga, os meus passos na direção do Senhor. Eu falei para vocês sobre como Deus me tirou da casa dos meus pais aos meus 18 anos e me levou para viver na Europa e começar missões em Barcelona. Falei um pouco também de como foi voltar aos meus 31 anos para o Brasil para começar o meu ministério. Gravar CD, ter uma banda, viajar, enfim. Um novo ciclo em minha vida, né? Durante todo o tempo que eu estive na Europa, eu servia os meus pastores e as igrejas, né, que eu congregava. Continuo servindo aos meus pastores. Hoje, pastor Jorge Basso, pastora Márcia, pastor Augustinho Basso. Congrego numa igreja também muito séria, tão séria quanto a igreja de vocês. E se eu estou aqui com vocês é porque eu sei que essa igreja é muito séria. Um ministério sério, de pastores sérios, de líderes sérios. Uma igreja que tem raiz e tem história. Uma igreja que é uma referência. E com certeza é uma referência em vocês e uma identidade para vocês. Amém, queridos? Tem que ter identidade, referência. Uma igreja raiz, uma igreja que existe. E a nossa igreja é a quarta igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Curitiba. Então Deus, Ele me trouxe a mim e a minha esposa para vivermos esse tempo onde nós estamos. E tem sido debaixo da autoridade de nossos pastores e congregando em nossa igreja que Deus tem nos prosperado em todas as áreas de nossas vidas. Então será congregando onde você congrega, servindo a tua igreja e estando debaixo da autoridade dos pastores de vocês, que meu Deus também fará cada um de vocês prosperar em todas as áreas das suas vidas. Amém, queridos? Então não estejais ansiosos com coisa alguma. Porém, estude, trabalhe, planeja, decida, mas decida certo. Uma decisão, ela tem o poder de mudar todo o destino de alguém. Amém, queridos? Diga, decisões mudam destinos. Diga, decisões. Não, diga, ei. Decisões mudam destinos. Então decida certo, pelo amor de Deus. Amém?
Se tem uma coisa que meu Deus não irá fazer por você, será decidir. Meu Deus nunca irá decidir nada por você. Livro de Salmos, capítulo 37. Eu irei ler apenas 2 versículos, versículo 23 e versículo 24. Salmos 27, 23 e 24. Se você puder encontrar, encontre aí, jovem, para que você possa guardar em seu coração esses 2 versículos. É um salmo de Davi. Davi, quando ele escreve o Salmo 121, eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando Davi escreve esse salmo, ele ainda é jovem. Salmo 121. Olha só, uma observação curiosa. Davi, ele ainda é jovem. Um jovem recém-casado, quando ele escreve o Salmo 121. Porém, quando Davi escreve o Salmo 137, ele já é um senhor. Ele já está velhinho. Para que você entenda que o livro de Salmos, embora seja um livro dos cânticos, mas ele não está na ordem. 121, Davi era jovem. 37, Davi já era velho. Tanto é que no versículo 24, versículo 25, ele diz assim, ó. Eu vou ler só o 23 e o 24, mas eu vou começar pelo 25. Fui moço e agora sou velho. Contudo nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Fui moço e agora sou velho. Davi já é um senhor. Porém, quando Deus, ele encontra Davi e vê em Davi um coração segundo o dele, um coração alinhado ao coração do Deus Todo-Poderoso, Davi ainda é muito jovem. E agora eu gostaria de ler esses 2 versículos escritos pelo velho Davi, pelo Senhor Davi. Versículo 23 do capítulo 37, do Salmo de Davi, né? Na verdade, não é o capítulo, é o Salmo 37. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita ao seu caminho. Diga, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Diga novamente, os passos do homem bom. Diga, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Frisa isso. E ele se deleita no seu caminho. Versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Diga novamente, os passos do homem bom são confirmados pelo caminho. A minha avó, durante muitos anos, ela pede a Deus para que, assim como Deus salvou ela, Ele também visite os seus 10 filhos e o seu esposo. Você já conhece essa história? Enquanto a minha avó orava e pedia a Deus, os seus filhos cresciam, saíam de casa, formavam família, tinham seus próprios filhos. E os meus avós cada vez estavam mais velhos e mais sozinhos. E mesmo assim, a minha avó continuou pedindo a Deus que Deus visitasse os seus filhos. Em vez de Deus visitar os filhos dos meus avós, Deus passou a visitar os filhos dos filhos, os netos. E Deus visitou todos os netos dos meus avós, e somos 32 netos. E Deus visitou todos nós, netos, em sonhos. Eu tinha 7 anos de idade, quando eu sonhei com o Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que no meu sonho, eu estava dormindo e Jesus, Ele tocava em mim, e eu acordei no meu sonho, e Jesus, Ele me levou até um lugar na minha janela, só que o meu quarto ele era diferente. Era um lugar no meu quarto que não existia, mas era o meu quarto. E daquele lugar aonde Jesus ele me trazia para que eu visse a rua, eu vi uma praça. E naquela praça eu vi
um monte de crente, tudo com a Bíblia na mão, se reunir na madrugada. E eu ficava pensando, né? Por que será que esses crentes estão se reunindo na praça, na madrugada? E todos eles estavam bem vestidos, de terno, todo social, alguns levavam gravata. Porém, as roupas deles, muito gastas. Eu vi que todos eles estavam bem vestidos, mas com roupas velhinhas, roupas bem gastas. E eu perguntei, Jesus, por que essas pessoas estão aí? Alguém irá vir para buscar elas? Porque elas estavam se formando como se fosse, de repente, entrar dentro do ônibus para vir no retiro como o de hoje. Como esse desses dias que nós estamos aqui. Mas Jesus, ele não falava, ele só fazia gestos. Ele apontou para o céu, e quando ele apontou para o céu, eu vi quando uma estrela riscou o céu. E daí, em forma de um homem, com uma trombeta, aquilo que eu escutava falar, né? Que a minha avó dizia. Tocou aquela trombeta e aquelas pessoas desapareceram na minha frente. E eu acordei depois daquele sonho ainda na madrugada, chorando, sentindo Deus, mas sem entender o que era aquilo. A única certeza que eu tinha era Deus, porque, queridos, quando é Deus, não há dúvida. A graça dele te constrange de tal maneira que o teu espírito reconhece que é Deus. Reconhece. Porque é como se nós fôssemos um espírito dentro de uma caixa torácica. E um dia esse corpo vai ficar, mas o nosso espírito, o natural é que ele volte para Deus. Deus, ele deseja que você um dia volte para Ele. Sabe por quê? Quando a palavra do Senhor diz que antes mesmo da eternidade Ele já nos conhecia, significa que antes mesmo da eternidade, literalmente, desde quando Deus é Deus, ou desde quando Ele existe, que é todo sempre, cada um de nós já estávamos dentro dele. Ele já sabia quem éramos, sempre soube. Só que nós não temos lembrança alguma, assim como você também não consegue lembrar de quando você estava na placenta da tua mãe. Você não consegue lembrar, mas acredite, se ninguém nunca te disse, eu vou te falar, você já morou 9 meses dentro daquele lugar. Você não vai lembrar. Quando a palavra diz que todas as coisas nos serão reveladas na eternidade, é porque quando nós voltarmos para Deus, quando o nosso espírito, que somos nós, de fato voltarmos para Deus e estivermos nele novamente, nós iremos nos lembrar de tudo que Ele é. Por isso que tudo e todas as coisas nos serão reveladas na eternidade. Porque nós voltaremos para Deus e nosso espírito irá reconhecer o seu habitat natural. Então, o tempo todo, o Espírito Santo do Senhor e o próprio Deus, Ele mantém contato conosco. E aos poucos, Ele vai nos revelando os seus propósitos, ou aquilo que Ele é para cada um de nós. Então, é preciso que você, ainda tão jovem, tão cheio de talento, você descubra ainda jovem, provoque os céus, busque em Deus e se torne aquilo que Ele falou ao teu respeito, antes mesmo de você existir aqui nessa terra, porque você sempre esteve nele. Amém, queridos? Está todo mundo aqui, meu Deus? Está todo mundo aqui, sim ou não? Sim. Graças a Deus. Aos meus 9 anos de idade, eu sonho novamente com o arrebatamento da igreja. Foi diferente. Em uma outra oportunidade eu conto como foi essa visão do arrebatamento. Agora eu não tenho tempo. Mas aos meus 11 anos de idade, escute, queridos. Aos meus 11 anos de idade, era domingo, 4 horas da tarde. Eu estava lá na minha cidade. Aonde era que eu estava? Aonde, meu Deus? Isso. Só de calçãozinho, sem camisa, pé no chão, correndo atrás de uma bola. Hoje, quando eu vou ao Tabuleiro do Norte, aquele terreno, hoje neles tem uma casa. É terreno que vocês falam? Terreno? Hoje tem uma casa, mas naquela época não tinha casa, tinha só o terreno, de esquina, um terreno grande. Eu lembro que era domingo, 4 horas da tarde, porque antes disso o sol era muito quente, a gente jogando bola e tal, alguém chutou a bola e tudo que eu queria era chegar antes de qualquer outro naquela bola e dar um chute, nem que fosse para chutar para fora.
mas para ter uma oportunidade de participar do jogo. A bola não vinha, sempre alguém era mais rápido do que eu, mas alguém chutou a bola veio na minha direção. Eu era um menino de 11 anos de idade, magrinho, magrelo, queimado do sol, só tinha cabeça grande. Graças a Deus eu melhorei um pouquinho, viu, meu amor? Graças a Deus. Quando eu levar minha esposa, escute, vamos fazer 4 anos que casamos. Eu nunca levei a minha esposa para Taboeiro do Norte, porque eu sei que a minha mãe vai querer mostrar para ela aquele álbum de fotografia e eu tô correndo desse álbum. Mas esse ano eu vou te levar lá, não se preocupa não. Domingo, 4 horas da tarde, certamente naquele domingo, naquela hora, às 4 horas da tarde, a minha avó estava de joelhos, naquele cantinho, escondida, chorando, aquele lugar secreto, aquele lugar dela com Deus, e ela estava pedindo a Deus: Senhor, estou pedindo há tantos anos, alcance os meus filhos, o meu esposo, salve toda a minha casa. Queridos, quando alguém chutou a bola em minha direção e eu corri para aquela bola, antes que eu tocasse na bola, enquanto a minha avó na casa dela falava com Deus, o Espírito Santo ele me pegou. E sem conhecer Jesus, embora eu já havia até sonhado com ele, embora eu sentisse Jesus durante toda a minha infância, eu lembro, eu novinho, eu sentia Deus como? Eu não sei te explicar, não sei, mas eu posso te dizer a Deus, quando é Deus, o seu Espírito sabe, ele reconhece. E antes que eu tocasse naquela bola, eu comecei a falar em línguas estranhas, sem conhecer a igreja, sem conhecer Jesus. Eu nunca na minha vida havia entrado dentro de uma igreja. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Estou chorando, falando em línguas estranhas. Os outros adolescentes, eles param quando eles percebem que algo está acontecendo comigo. Alguém achou até que eu era epilético. Ah, ele é epilético. Não. Eu estava chorando, me tremendo inteiro, segurando o meu corpo e falando em línguas estranhas e chorando. Eu olhei para todos quando eu pude me conter e eu disse: hoje eu vou ser crente lá na igreja da minha avó. Alguém quer vir ser crente comigo? Agora imagine só Dona Terezinha Dantas, que orou a vida inteira pedindo a Deus para que Deus salvasse os seus filhos. Quando foi naquele mesmo domingo à noite, eu fui aceitar Jesus e levei comigo 7 adolescentes que eu ganhei para Jesus naquele campo de futebol naquele dia. Sentamos lá atrás. O culto inteiro eu falava em línguas estranhas, baixinho. Tudo que eu queria é que o culto terminasse logo, chegasse o momento em que o pastor diria: tem alguém para aceitar Jesus. E quando chegou esse momento, eu e os meus 7 amigos nos levantamos e eu fui aceitar Jesus chorando e falando em línguas estranhas. Eu me prostrei, os 7 se prostraram ali. A minha avó, Dona Terezinha Dantas, ela não acreditou, a velhinha veio, me abraçou, olhou para o pastor e disse: é meu filho, é filho da minha filha, eu sou mãe desse menino 2 vezes, eu sou avó dele, mas ele está falando em línguas estranhas. O pastor disse: mas ele já está falando em línguas, e quem são esses outros meninos? São tudo neto teu. Eu olhei para ele e eu disse: não, eu ganhei os 7 para Jesus hoje em uma partida de futebol. Eu comecei a frequentar a igreja, claro, indo para os cultos, para as reuniões. E depois do estudo bíblico, nos domingos pela manhã, era quando o ministério de louvor ensaiava. Eu não tocava instrumento, nada. Eu não tinha música dentro de mim, não existia isso. E certa vez terminou o nosso estudo bíblico,
Todo mundo foi embora e eu fiquei lá atrás, no banco de trás. Eu queria ver o ministério de louvor ensaiar, porque me chamou a atenção. Teve um momento que me chamou a atenção. Eu falei, uau, deixa eu ver eles tocarem. E daí tocaram, eles ensaiavam, e eu via um ajudando o outro, como tocar e como desenvolver aquela canção, o campo harmônico, e eu me apaixonei por aquilo. Quando foi no domingo seguinte, terminou o nosso estudo bíblico, foram embora, e eu lá atrás, escondidinho. Eu via como eles faziam, eu queria aprender, eu dizia, Deus me ensina. O meu sonho era poder um dia servir a minha igreja, servir aos meus pastores, servir a Deus, tocando o ministério do louvor da igreja. Mas eu não sabia tocar instrumento. Eu tinha só 11 anos. Quando foi no terceiro domingo, eu estou lá atrás, só que eles me convidam para sair. Os músicos, eles me expulsaram da igreja naquele dia. É por isso que eu vou te falar mais uma vez. Você não sabe do lado de quem você está sentado. Eu lembro que eu voltei para casa chorando, porque eu não estava fazendo nada demais. Eu só estava lá atrás, tentando ver eles tocar, porque eu estava apaixonado por eles. Era um ministério de louvor. Eles tocavam e o louvor deles subia aos céus, e a graça de Deus e a glória dele descia na igreja, e todo o povo era contagiado por aquilo. E eu queria sentir um pouco mais disso, só que eles não me deixaram. Eu voltei para casa chorando. Quando eu chego em casa, estou calado, estou quieto, estou esquisito. Vou para o meu quarto, eu tento me esconder. Aí minha mãe percebe que algo está errado. Ela tenta falar comigo. Eu não quero dizer, até que eu abro o jogo, começo a chorar e digo, mãe, eu só queria ver eles tocar, mas eles me expulsaram da igreja. Eu tinha 11 anos. A minha mãe, para alegrar o meu coração, ela comprou na época para mim. 2 dias depois ela apareceu em casa com um violão, que custou na época R$20. Um violão que havia passado na mão até de Matusalém, eu estou achando. Eu acho que quando Noé viu os animais sair de dentro daquela arca, ele falou assim, ué, esse violão aqui de quem é? O braço empenado que era uma beleza. Só que eu não entendia. Eu achava que tudo aquilo era normal. Aí eu aprendi a fazer as notas ouvindo, tudo de ouvido. Eu fazia tudo o contrário. Eu não sabia que nota era nota. Tudo de ouvido. Deus foi me dando. Talvez se o braço do violão fosse todo certinho, igual esse meu violão aqui, talvez eu nunca tinha conseguido na minha vida afinar. Porque era empenado, era impossível afinar. Eu afinava do jeitinho que dava certo. E foi assim que eu aprendi a tocar, sem nunca ter tido aula de música na minha vida. Aí hoje não, às vezes quando eu vou em Tabuleiro do Norte, eles ficam sem entender. Alguns deles continuam na cidade de Tabuleiro do Norte, e tem um outro músico que não vive mais lá. Mas todos com aquela vida muito simples, aquela vida do interior, uma vida digna, de homem trabalhador que tem a sua família, de homem crente. Eles não são homens maus, mas eram jovens que não me deram oportunidade. Então, jovem, seja jovem que dê oportunidade, seja jovem que gere em outras pessoas esperança, futuro, entusiasmo, confiança, segurança, amor, ministério. Sejam jovens com poder de influenciar. Amém, queridos? E hoje, os que eu tive a oportunidade de rever, eles olham para mim e falam, cara, como é que pode? Como é que aconteceu? Então hoje, quando eu estou com a nossa banda, e a gente está num evento com toda a banda, que eu vejo as igrejas cantarem as nossas canções,
eu lembro desse versículo aqui, ó. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Vocês estão olhando para alguém que tinha tudo para dar errado. Vocês estão olhando para alguém que tinha tudo para dar errado, para ser frustrado. Mas o meu Deus, Ele confirmou e continua confirmando os meus passos. Digo, os meus passos na direção do Senhor. Preciso fechar. Quando eu voltei aos meus 31 anos de idade para o Brasil e comecei o meu ministério, em fevereiro de 2015, peguei os meus CDs e tentei, e a igreja tão pouco me dava oportunidade, porque a igreja não me conhecia, ninguém sabia quem eu era. E sabe por que a igreja no Brasil não me conhecia? Porque eu estive durante 14 anos pregando na África, pregando na Europa, e na Oceania, na Ásia, falar de quem Ele é. Enquanto ninguém aqui sabia quem eu era, eu estava indo em Marrakech, Casablanca, Fez, na casa dos marroquinos. Eu estava indo para dizer que só Ele, por Ele, se não for por Ele, ninguém chega aos céus. Tantas experiências que eu tive em Tunis, na Tunísia. Infelizmente não tenho tempo para contar aqui. Essa canção, Pai Nosso, eu lembro que eu estava num hotel lá em Marrakech. Eu estava sozinho, porque o grupo de missionário que disse, pode vir que nós estamos aqui. Nós estamos chegando também. Chegaram 9 dias depois. Agora imagina um cearense sozinho. A primeira viagem que eu fiz para Marrakech, aos meus 21 anos de idade, para o Marrocos. Só tinha árabe naquele hotel. Eles vinham de toda parte do mundo. E eu lá sozinho. Eu tinha medo que eles soubessem que eu sou cristão, missionário, que estava ali para falar sobre Jesus. E que eles envenenassem até o meu leite que eu tomava no café da manhã. Eu tinha medo. Aí um senhorzinho que serviu o meu café da manhã todos os dias, teve um dia que ele não aguentou. Ele chegou em mim para ele entender quem eu era, para entender a minha identidade. Ele olhou para mim e perguntou, filho, qual é a tua religião? Agora imagina eu com 21 anos de idade, sozinho, esperando esse grupo de missionários que nunca vinha. Eu falei, estou ferrado aqui, estou frito. Eu era um cearense queimado do sol, agora eu sou um cearense frito. Só que eu posso até ser um cearense queimado do sol e um cearense frito, mas eu não sou covarde. Não sou covarde. Eu não ponho a minha mão no arado e solto. Não! Porque eu confio nisso aqui, ó. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Nele está a minha confiança, a minha segurança. Sabe aquela bola que eu não consegui tocar naquele sábado à tarde, porque a minha avó estava orando? Eu fechei o meu olho, imaginei aquela bola, eu dei um chute para Deus, eu chutei a bola para Ele. Eu falei, Senhor, agora é contigo, porque eu estou ferrado. Eu olhei para o homem e disse, eu sou cristão. Quem é cristão aqui, meu Deus? Levante a mão, só os cristãos. Então deixa os céus se ouvir, diga, eu sou cristão. Quando eu falei para aquele homem, eu sou cristão, aí eu vi um marroquino, um senhor já, talvez uns, sei lá, 60 anos de idade, servindo o meu café da manhã, olhar para mim, os músculos do rosto dele se mexer inteiro, ele começar a sorrir, ele me pegou no braço, ele falava comigo em francês, ele me puxou, ele me levou para um lugar e eu estava cada vez mais assustado. E aquele homem escondidinho, num lugar lá naquele hotel, ele pegou vinho, ele partiu um pão e eu ceei com o muçulmano cristão naquele dia. Isso, aplaude o nome dele. Porque o Espírito testifica. Aquele homem me observava no hotel e dizia, esse menino é cristão, porque eu sinto o cheiro de Deus nele. As pessoas sentirão o cheiro de Deus em você quando você estiver voltando para casa agora já. Amém, queridos? E foi muito importante para mim aquele homem, foi uma faculdade. Ele me disse como o evangelho chegou até ele.
E eu pus em prática muito daquilo que ele me dizia para ganhar muçulmanos. Eu fiquei tão maravilhado, que eu saí pelas ruas, uau, eu sentia Deus. Eu falei, que legal, cara. Era como se Deus estivesse brincando comigo. É como se Deus lá do céu dissesse assim, ó, sabe de nada, inocente, vai com ele. Aí eu compus a música Pai Nosso. Pai Nosso, que seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. Porque eu sei que a vontade dele, aquilo que está nele, é maior do que qualquer outra coisa que eu possa pensar ou imaginar, ou que possa estar dentro de mim. Os planos dele, os pensamentos dele, são de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Amém, queridos? Preciso terminar já, meu amor? Cadê minha esposa, meu Deus? A esposa sumiu. Tá. Então vou continuar aqui. Posso continuar? Só mais um pouquinho. Sim ou não, igreja? Sim. Uau. Que legal. Então eu vou finalizar. Deixa eu voltar para o pedestal aqui. E vou contar uma história para você aqui, ó. Que vai confirmar isso aqui novamente, ó. Diga, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Deixa eu tocar uma musiquinha aqui para você. Então eu volto ao Brasil aos meus 31 anos. Gravo meu CD. Fevereiro de 2015 eu começo a minha turnê, sem muito êxito, porque era o começo de tudo. Ninguém me conhecia. Aí teve um dia que eu voltei para Curitiba, depois de 2 meses batalhando o meu ministério. A gente veio para Brasília, estado do Goiás aqui, algumas cidades, Minas Gerais. 2 meses rodando, tentando alguma coisa e não conseguia nada. As rádios, até para tocar a nossa música, pedia dinheiro. Negócio terrível. Voltei para Curitiba. Quando eu chego em Curitiba, o porteiro: ô, pastor David, chegou o correio para o senhor, já tem umas 2 semanas. Então me dá, filho, me dá. Era água, luz, gás, condomínio. E eu sem dinheiro. A minha esposa já estava em Curitiba e estava trabalhando. Quando a minha esposa, antes dela chegar, eu cheguei antes, eu peguei aquelas contas, eu escondi em cima da nossa mesa, que a mesa da sala, assim, tem um pano que ela coloca, era um outro, como é que chama? Coxa de mesa que fala? No Ceará fala coxa de mesa, toalha de mesa. Tinha uma toalha de mesa, eu escondi ali as contas. Eu não queria que a minha esposa visse. A minha esposa ela trabalhava muito, dando aula de inglês, para sustentar a nossa casa, nos nossos primeiros meses do ministério, porque enquanto isso eu estava batalhando. Graças a Deus, ele mudou o curso de todas as coisas e nos favoreceu, né, amor? Graças a Deus. E daí eu escondi, porque eu não queria, eu não achava justo, eu fiquei com vergonha da minha esposa. Eu falei, minha esposa não pode ver essas contas aqui. E eu tinha falado para o porteiro, disse, não deixa as contas, a minha esposa ver, agarra, segura tudo, porque ela vai querer pagar, eu não quero que ela pague, eu quero que ela use o dinheiro dela com as coisas dela, eu quero pagar, quando eu voltar agora eu pago. Aí por isso que ele disse, pastor David, o correio trouxe uns papéis aqui para o senhor, com medo até da minha esposa estar junto, para ela entender que era qualquer outra coisa, menos conta para pagar, para que eu pague. Guardo ali aquelas contas, escondo, na verdade. A minha esposa chega no final do dia, a gente conversa, ri. Como é bom estar com a minha esposa. E quando chega já no finalzinho da noite, nós vamos dormir. Enquanto a minha esposa dorme, eu estou acordado pensando nas contas. Quando vem um sono que eu acho que eu vou cochilar, vem tudo, as contas para pagar, aquela pressão. Eu levantei da cama e fui chorar lá na sala. Comecei a chorar. Eu queria falar com Deus, mas eu não conseguia. Não saía nada.
Aí eu chorando lá na sala, de joelhos. Era verão em Curitiba, verão. Tinha uma de nossas janelas, estava entreaberta, janela de vidro, um vento batendo na janela e fazendo toc, 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 fazendo barulho. O barulho começou a me incomodar. Aí eu levantei, parei o meu choro para fechar a janela para depois voltar a chorar. Quando eu chego na janela e eu sinto aquele vento, aí eu sinto Deus no vento. Aí Deus fala comigo no vento. Querido, Deus tem as suas maneiras, as suas formas de como falar conosco. Amém, queridos? Aí naquele vento Deus fala assim, ó, filho, aquieta o teu coração. Sinta esse vento. Olhe para o céu, veja essa lua, as estrelas. Eu fiz todas as coisas. Eu te conheço. Eu não te deixarei faltar nada. Converse comigo. Deus me pediu que eu conversasse com Ele, porque eu não estava conseguindo falar com Deus. Eu só estava chorando. Aí eu peguei o meu violão para conversar com Deus cantando, porque falando eu sabia que eu não iria conseguir. Aí foi assim que surgiu essa canção. Vocês querem ouvir? Sim ou não, queridos? Não tenho nada além de ti e dos sonhos que me faz sonhar. Olho para o céu, busco por ti. Venha como fogo e arde em mim. Sinto no vento teu perfume tão suave. Sonho em te encontrar. Que bom seria ver tua face. Te busco a todo tempo, como eu te busco, Senhor. Tenho sede de tudo que és. Que bom seria ver tua face. Não tenho nada além de ti e dos sonhos que me faz sonhar. Olho para o céu, busco por ti. Venha como fogo e arde em mim. Querido, se por algum motivo você achar que você não tem nada, não te resta nada, só o sonho que Ele mesmo te faz sonhar dia após dia. Então acredite, você tem tudo. Pedro, naquele dia que ele tentou pescar durante toda a noite e não conseguiu pescar nada, enquanto ele estava limpando aquela rede, achando que havia perdido tudo e que não tinha mais nada, ele ainda tinha um barco. Ele ainda tinha um barco. Amém, queridos? Fique em pé. Pastor Josias falou que já está esgotado, senão eu vou perder meu voo. Eu poderia continuar aqui cantando mais canções e falando, mas infelizmente o tempo não deixa. Será que a gente pode fazer uma última selfie, todo mundo junto? Então fecha aí, gente, rapidinho. Fecha aí. Vamos fazer então isso. E dessa oração final